Tratamento de Choque, com Paulo Eduardo Martins e Diogo Fontana. Boa noite, reaçada. Hoje o primeiro tratamento de choque de 2014, ano novo, o que não muda absolutamente nada, o país continua a porcaria que é. Isso só serve para um efeito psicológico de restart no jogo. Dá um reset. Eu tô aqui do meu lado, tem o Diogo Fontana, tá comigo. Hoje o tratamento de choque está desfalcado do Frederico, mas a gente toca a bola assim. Antes de começar, vamos aos costumeiros avisos. Eu passo a bola agora para o Diogo, que tem aí um recadinho para dar. Bem, boa noite, pessoal. Como muita gente já sabe, eu sou livreiro e esse ano eu vou ser editor também. E o primeiro livro que eu vou lançar na minha editora vai ser uma seleção de contos muito bons, escrito por um jovem escritor paranaense chamado Luiz César de Araújo. E para a gente viabilizar essa edição, a gente está apelando para um crowdfunding. Para quem não sabe, crowdfunding é um financiamento coletivo. É uma coisa muito comum nos Estados Unidos que agora tem se popularizado aqui no Brasil. Então quem quiser ajudar, quem quiser bancar o Mecenas, já pode fazer a pré-compra do livro. O título é A Vida é Traição, que nem eu já disse, como eu já disse, é uma seleção de contos. E não é por nada não é só porque eu sou editor do negócio não, mas os contos são realmente preciosos, é coisa boa. Então, para ajudar, procura pela Livraria Danúbio no Facebook, acha a fanpage lá, e a primeira postagem, aquela que está fixa na barra de rolagem, contém um link com todas as informações sobre o livro e como ajudar com o crowdfunding. É molezinha. Então, eu conto muito com a ajuda dos ouvintes. Quem não puder contribuir financeiramente, pode ao menos compartilhar nas redes sociais, que já ajuda bastante. A gente está fazendo tudo com recurso privado, a gente não recebe, jamais vai receber qualquer centavo de lei Rouanet, de dinheiro do governo, nada disso. Então, a gente não goza das delícias de ser parte do regime, né? Mas a gente conta com a boa vontade e com o bom gosto dos nossos amigos ouvintes. Então, e vocês amigos, vocês ouvintes são nossos amigos. Então, vamos lá, é só procurar a fanpage da Livraria Danúbio e achar a primeira postagem lá. Eu vou comprar um já. Estamos na livraria mesmo. Opa! E já que a gente está falando aí em fanpage, eu vou aproveitar mais uma vez para pedir para vocês curtirem a fanpage do Tratamento de Choque, que é o nosso canal de comunicação com os ouvintes. Quem quiser nos mandar alguma pergunta, é só entrar lá na fanpage e mandar uma mensagem inbox. Além do fanpage, nós temos também agora um canal no YouTube. Eu aproveito também para agradecer ao Edinaldo Matheus, que criou o canal. Inscrevam-se em nosso canal aí, nos deu os likes que a gente tanto precisa. Compartilhe, enfim, é um material que fica lá disponível. Tem sempre informação e provocação para todo mundo. A gente tem que divulgar essas coisas. É só procurar o Tratamento de Choque lá no YouTube. Todos os áudios dos programas passados estão disponíveis lá. Aproveitem aí, compartilhem, ouçam. Os programas anteriores foram tratados temas bastante importantes, relevantes para o Brasil e para a gente compreender o que está se passando e procurar uma saída para essa situação. Agora vamos para o assunto de hoje. Durante o ano todo, a gente denunciava aí os planos do pessoal do Foro de São Paulo. Nós recebemos muita mensagem de gente com certa agonia. Sofrendo mesmo. Sofrendo, como é que faz? Perdemos. E aí? Então é esse tipo de coisa que a gente quer debater hoje, né? A pessoa quando desperta, ela toma contato com a realidade e fica muito chocada. A grande maioria dos brasileiros não quer comunismo, não é comunista. O brasileiro quer se dar bem, mais do que qualquer outro povo, ele quer se dar bem. E com o comunismo só se dá bem quem fica com a caneta na mão. Para poder avançar, essa agenda comunista conta com ignorância, falta de conhecimento dos planos, enfim, eles jogam com isso, criam essa situação de proteção à informação, proteção no sentido de compartimentar entre eles mesmo. E eles contam também com a falta de visão de conjunto, né? Porque os fatos vão acontecendo em cadeia, só que a percepção geral, isso vale até mesmo para a maioria dos teus colegas jornalistas, por exemplo, é de que há uma sucessão de fatos avulsos, sem nenhuma conexão entre si, né? Isso entre os poucos jornalistas que não são comunistas. A também, maioria é comunista mesmo. Comunista e maconheiro. É fato, fazer o quê? Então, mas a maioria das pessoas fica
impressão de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Fica tudo espontâneo, avulso, sem nenhuma conexão. E o jogo vai andando, né? Só que iniciativa que nem a que a gente toma aqui acaba ligando os pontos. E aí o sujeito desavisado toma um susto e fica em pânico. Daí ele começa a querer avisar todo mundo, mandar e-mail, compartilhar no Facebook, pergunta pra todo mundo o que ele tem que fazer, vão fazer alguma coisa e tal. Só que não é tão simples assim. Não é tão simples porque o cidadão comum não tem os meios de ação. Não mesmo. Não, tem dificuldade nisso. Porque quem tem os meios de ação? Os ricos, muito ricos, poderosos, o pessoal que consegue jogar. É para ele que esse programa vai falar hoje, é para essa gente, é uma provocação que a gente tem a pretensão de fazer aqui. Você ouvinte, mesmo que não seja um desses abastados, mesmo que você seja um pé rapaz, esteja com o nome do Serasa, algum rico você conhece, alguém você tem contato. Então, eu vou pedir para que vocês compartilhem, enviem esse programa para essas pessoas e ajude a gente criar um certo ambiente, porque a gente quer falar para quem tem os meios de ação. Já não temos mais tempo. Não eu sempre mesmo. foco nisso. No outro dia, no hangout que eu fiz com a Bruna Luiza, do blog Garotas Direitos, falou: a gente precisa ganhar tempo, porque até fazer a contra-revolução cultural ela é muito lenta, vai uma geração. Então, nessa questão eleitoral, a gente precisa colocar obstáculos para ganhar tempo para conseguir fazer. É procrastinar o programa. Exato. Do contrário, vai ser impossível, assim, porque eu temo por uma radicalização petista num próximo mandato. Eles sabem que estão chegando próximos até do mesmo ponto esse de ano. fissura Até também. mesmo esse ano. Já isso. Então, nós dividimos Desculpe. Nós dividimos nossas propostas de ação, são propostas para pensar, assim, porque uma coisa é a gente sentar aqui e traçar um plano, outra é o realismo político, é muito difícil, é diferente, há particularidades que às vezes alteram as coisas. Mas são ações de curto prazo, né? E também de longo prazo, mas especialmente algumas são de curtíssimo. Eleições de 2014, questão de comportamento dos deputados, governadores da oposição, da pequena oposição que tenta ainda oferecer alguma resistência. Além das de curto prazo, a gente vai falar aqui no programa de algumas ações de longo prazo que são realmente pensando o Brasil já para o século 22. Pensamento dinástico de longa duração. Mas primeiro vamos falar das de curto prazo, né? Sim. E nada mais curto prazo do que a eleição. Eleição desse ano. Seria o importante, interessante. E poderia até sair naturalmente. Uma candidatura conjunta do DEM com o PSC. São dois partidos que estão num campo mais à direita, estariam pelo menos. O DEM tem uma agenda liberal e o PSC fala por um pedaço dos evangélicos. Então são dois grupos que realmente são de oposição. Exatamente. Ideologicamente. Os dois juntos teriam 4 minutos de TV. Isso é importante, é o que dá... pouco de pragmatismo mesmo, pensando. Exatamente. Você precisa ter tempo de TV. Isso é uma realidade. O PSC tem um problema muito sério. Fala corretamente, às vezes, para um público evangélico, mas eles têm dificuldade de perceber isso que está acontecendo. Perceber o processo, né? Falta... Perceber o processo. Uma vez... Por isso que é importante espalhar esse programa. Faça chegar em gente que, exato. que decida alguma coisa. Uma vez eu tive uma conversa com o Ratinho Júnior, que é deputado federal pelo PSC aqui do Paraná, e passei a mostrar alguns materiais para ele. Ele tem noção do que está acontecendo, então inclusive pegou muito material até do professor Olavo mesmo, a nova era da Revolução Cultural e tal, e levou para a bancada, apresentou para a bancada em Brasília, numa reunião com eles lá, e ficou todo mundo muito assustado. Só que esse livro tem 21 anos. Exatamente, eles ficaram especialmente assustados, assustados quando ele disse em qual data o livro havia sido escrito. Então ficou uma loucura. Agora, qual que é o efeito prático disso? Nenhum. Porque não houve uma sucessão de debates a respeito, sabe? Isso não chegou a tomar um clima dentro do partido. Tanto que o partido continuou no governo. Sim. Base do governo Dilma não tem cargo de nada. Tem 2, 3 carguinhos. Né? Nem vale a pena. Estão nem só sendo vale neutralizados. a pena, exatamente. Estão sendo apenas neutralizados. Depois tem os seus membros atropelados pelo PT, como fizeram aí com o Feliciano. Sim. Então eles não têm essa noção. É preciso
provocá-los a respeito, e alguém tem que fazer. Mas também eles não têm uma outra perspectiva de poder. Então ficava tendência natural da cabeça do político aqui então, tentar fazer parte do governo. Claro, mas se eles acordarem, eles vão perceber que o que mais interessa no momento é uma aliança do PSC com o DEM. Exatamente. Sim. No DEM, desde que o DEM queira fazer uma candidatura, entenda a necessidade. O problema do DEM chama-se Agripino Maia. O partido virou um cartório dele, se a candidatura própria... O Caiado tem se colocado como candidato. Seria não sei até que ponto também. Se saísse, inclusive a gente vai tocar no assunto aqui pelo fato dele ser de Goiás, é importante. Tem muita legitimidade na agenda que a gente vai propor, né? Agora, na política, as pessoas às vezes se colocam para fazer um teste, esticar a corda e conseguir uma outra coisa. Eu não sei até que ponto que seja o Caiado tenha vontade de sair, de ser o candidato a presidente pelo DEM. Tendo essa vontade, ele tem que atropelar o seu Agripino Maia. Ou mostrar para o Agripino Maia que a sua candidatura é vantajosa para o próprio. Se o DEM não sair com candidatura majoritária, agora ele vai ser extinto. A gente já falou em outro programa aqui sobre o fim da oposição. O Federico trouxe números sobre a diminuição da bancada do DEM. Eles estão em processo de extinção. O que era o PFL no ano 2000 e o que é hoje, 14 anos depois? É um resquício de PFL. O Lula declarava, tem que extirpar o plano. O próprio Emir Sader falou várias vezes em acabar com esse partido e está acontecendo. Então, quando é que vão acordar? Muita gente não leva a sério o que o Lula fala. O Lula é um iletrado e tal, ele não sabe de nada, falou por falar, falou da boca pra fora. Mentira, que o pessoal lá dentro tá falando. Exatamente. Se ele falou em extirpar o DEM é porque tem discurso interno do PT falando isso. Claro. A intelectualidade do PT faz a coisa, o Lula transforma aquilo em linguagem, em comunicação, em mensagem a ser entendida por todo mundo. Pode até ter dado com a língua nos dentes, falado um pouquinho mais do que queria, mas revelou um plano. Era o debate real, ele faz isso. Quase executado. Exato. Pode ver. Ele fala, daqui a pouco tem a ação prática. Né? É assim, sempre foi assim. Agora, o discurso da oposição... Dessa candidatura presidencial, caso Caiado saia candidato a presidente mesmo, tem que ignorar a imprensa. Andar para a imprensa. Porque a imprensa... está num ambiente que é absolutamente esquerdista, que vai repudiar uma candidatura desse campo, vai tentar tratar mal, vai ter má vontade, vai buscar denúncia, vai tentar enfraquecer, não vai reconhecer de início legitimidade dessa candidatura no processo, vai ter que aparecer muito bem em pesquisa mesmo e criar fatos para ser reconhecido como ator. Que o pessoal de oposição tem que aprender, que não adianta ficar tentando agradar esses jornalistas da grande mídia, porque qualquer político liberal, conservador ou cristão jamais vai conseguir a simpatia deles. Nunca vai contar com a boa vontade deles. Então tem que tangenciar, tem que falar direto com as bases. Falar direto com o povo, com os eleitores. Esses caras não representam o povo. Esses não tem nada a ver com o povo. O povo vai pra missa domingo, vai pro culto no sábado. Esse é o povo. Tá? É esse pessoal que tem que falar e não adianta tentar puxar saco de jornalista, não. Inclusive tem que peitar jornalista. Exato, tem que peitar mesmo. Até jornalista liberal tem algum problema com os outros jornalistas. Maconheiro de reitoria não é povo. Quando eu digo peitar jornalista é mostrar a má fé. Mostrar que o jornalista está agindo de má fé, de má vontade. Ignorar, a Folha de São Paulo. E não se deixar pautar, é claro. É evidente. Os grandes jornais estão falando entre eles, já não falam mais com as pessoas. Não mesmo. Então não precisa se assustar. A política tem muito medo. Claro, se sair na capa de um jornal X lá, alguma coisa prejudicial, tenha certeza que não é tão prejudicial assim. Exatamente. Aí tem um outro ponto. Entendendo que a gente tem que a oposição precisa falar com base, falar com o povo. Mas também esse povo tem que ter uma certa articulação. Esse povo que eu estou dizendo é um povo entre aspas. Tem que ser, porque bases sociais. Base social, com sociedade organizada. Determinados grupos da sociedade. Isso, com grupos organizados você consegue fazer barulho, você consegue dar corpo para qualquer crítica que faz. Então, você usar desses grupos é muito importante. O grupo mais fácil, que está ali esperando para ouvir alguma coisa, militares. Sem dúvida. Estão insatisfeitos tanto com o PT quanto com o PSDB. Também aí uma pequena burguesia urbana, profissionais liberais que têm informação e conseguem compreender o processo desde que colocaram. É o pessoal que tem dinheiro para viajar para Miami, sabe que, tem o choque, que existe outra coisa, que tem muita coisa errada aqui,
que sabe que paga imposto e ao mesmo tempo paga plano de saúde, paga colégio particular, que tem todo um orçamento achatado, inclusive pelo preço dos bens de consumo, por questão cambial. E então esse pessoal está insatisfeito, esse pessoal sabe que o Brasil podia ser organizado de outra forma, e esse pessoal não aguenta também a criminalidade nos centros urbanos. Então esse pessoal é alvo, sim. É alvo, especialmente... Odiar da classe média, que nem diz a Marina Chauí. A Marilena, a esquerda carnívora. Isso. Essas pessoas que passaram a viajar para fora, eles... É um alvo muito bom para a oposição, porque eles tomam um soco na boca no aeroporto já. Sim. O cara toma ele volta sempre melhor. Sempre que o brasileiro vai para o exterior, dos Estados Unidos, para a Europa, ele volta um pouquinho melhor. O Brasil fica menos pior quando um cara desse viaja. Agora, você tem que falar com ele. Tem que falar com ele. Do contrário, o PT fala assim, você só viajou porque eu deixei. Não é verdade. Porque é mentira. Viajou apesar do governo. Apesar dessa desgraça do governo. E tem que mostrar, falar abertamente em diminuir os impostos, e o DEM pode fazer isso porque ele pode apontar o dedo para os tucanos. O DEM pode fazer um discurso dizendo, nós vamos baixar os impostos que tucanos e petistas aumentaram. Perfeito, tem legitimidade para isso. O DEM... Para se descolar, para se diferenciar. Eles perderam, inclusive, uma oportunidade muito forte assim, de se consolidar com essa bandeira, num período em que eles derrotaram a proposta petista de recriar a CPMF, ainda no governo Eles Lula. mesmos derrubaram a CPMF, né? E depois não deixaram voltar. Exatamente. Mas não deram sequência na negócio. Teve amplo apoio popular. A CPMF individualmente era irrisória para cada um. Sim. E não ia fazer falta mesmo. Mas as pessoas entenderam a tese de que não, uma certa mobilização, eles conseguiram mobilização, assinatura, militância. Você via nos carros. Não levaram adiante. Você via nos carros adesivos, show CPMF, lembra? Sim. O tempo inteiro. Eles perderam. A falta de sensibilidade 6 anos atrás, dos liberais é uma coisa horrorosa, dos liberais na política. Né? É muito ruim. Então perderam um ponto interessante ali. Mas produtores rurais, esses caras estão absolutamente irritados. Essa seria a terceira base social. Que é a terceira. Não só com o MST. O MST já é um problema antigo e o PT controla ele muito bem. Ele está mais quietinho porque eles começaram a criar um monstro. Eles viram que estava um monstrinho ali e estão dando uma certa esvaziada no MST. Agora, quilombola e a política indigenista é que tem causado um grande problema. Exatamente, porque a desestabilização no campo também é um outro ponto que a esquerda percebeu. É muito mais fácil, eles fazem numa escala muito maior, demarcando reserva indígena, do que fazendo assentamento. O assentamento precisa gerenciar depois, é caro, é lento, tem muito conflito. São conflitos de vários indivíduos que eles têm que torear. Quando fala numa reserva indígena, é apenas um concorrente dentro do processo revolucionário. Exatamente. Não pode ficar muito forte e armada e numerosa. Então eles equilibraram com reservas indígenas. Você vê o que aconteceu na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, né? Foi de uma grande porção de terra que eles resolveram numa canetada só. Os produtores rurais que estavam lá há décadas perderam tudo. Perderam tudo, os arrozeiros. Foram expulsos das suas casas, foram expulsos das suas propriedades. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, do aparelhado e ridículo Supremo Tribunal Federal. Eu não respeito um tribunal que tem Dias Toffoli. Não, nem eu. Não dá. Não tem legitimidade. Não tem legitimidade. Não tem. Tem outros lá que eu respeito. Mas esse juiz não tem legitimidade, ele mancha todo o STF. Mancha todo. Mesmo outros homens que estão lá, que têm autonomia intelectual e autoridade intelectual, mesmo sendo de outro campo de ideias, porque tem gente que tem, estuda e é legítimo, é assim que faz o processo. Talvez não devesse ter aceitado esse colega. A presença do Dias Toffoli torna ilegítimo o Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. Na boa mesmo. Sem dúvida. Ele vicia o julgamento. Agora, um outro ponto importante é guerra ao tráfico. Como é que vai falar com essas pessoas? A gente está falando em campanha eleitoral, então campanha eleitoral precisa de slogans, né? Precisa de slogans. E um slogan muito forte seria guerra ao tráfico. Antes que os liberais aí já comecem a dar piti no sofá. Os libertários, no caso, principalmente. Aqui não é uma discussão do mundo ideal. Isso aqui é uma discussão de realismo político. Exatamente. No realismo político de hoje, não dá para se falar em liberdade, mercado de drogas, esqueçam isso. No momento não dá. No momento hoje,
que as pessoas entendem é o quê? Eu não gosto do traficante, eu não quero esses vagabundos aqui, eu quero esses vagabundos na cadeia. Sim. E a gente tem que falar com isso. Nós precisamos ganhar uma eleição, tá? Isso aqui é realismo. Precisa eleger deputado, não estamos discutindo a colonização de Marte. Isso aqui é para evitar que o PT fique no poder por tanto tempo e acabe com a nossa liberdade imediata. Outras liberdades maiores. A liberdade de usar droga ou não, eu quero discutir depois que eu me livrar dessa gente. Tem toda a razão. Agora é outro ponto. Tá? Então, um ponto que você consegue apoio da população, inclusive de pobre, principalmente de pobre, que é o cara que é vizinho do traficante, que não suporta esse casa vagabundo. Que perde o filho por causa disso. Exatamente. Em todos os 5 mil municípios brasileiros tem o traficante e é repudiado por todo mundo. As pessoas não querem isso. A gente viu um exemplo muito claro de apoio popular ao combate de corpo a corpo no tráfico quando o exército subiu os morros no Rio de Janeiro. Sim. Tudo bem que foi avisado, foi para não prender ninguém, né? Daqui 3 dias vamos invadir a vacina. Mas é uma pauta popular, sim. Mas quando o Urutu subiu o morro, meu amigo, todo mundo ficou feliz e com orgulho lá, porque sentiu era a força contra aqueles vagabundos que estão aí. Sim. Então tem que ter um discurso muito forte nisso, de intolerância completa com a existência dessas pessoas. E o slogan Guerra ao Tráfico, ele fala com os militares também. Fala com os militares, une a classe, entendeu? Você consegue mobilizar essa gente, mobilizar a polícia. A polícia é muito difícil a vida do policial no Brasil. Claro que sim. Ele tem o traficante querendo matá-lo, querendo matar a sua família, colocando sua cabeça a prêmio. Ele não tem a má vontade da sociedade. Ele tem a má vontade da sociedade e não sente o apoio do seu líder, do seu chefe, que é o governo de plantão, um apoio de verdade, de dizer, eu tô contigo, suba lá e prenda esse cara. Exatamente. Que essa é a nossa política. Não, ele não sente isso. Então é muito difícil. Ele está completamente desamparado. Eles se fecham no corporativismo porque eles estão isolados mesmo. Exatamente. Então, num momento em que uma liderança, ei, vem cá, eu estou contigo e a gente vai arrebentar, vamos quebrar a espinha desses vagabundos, aí a história pode mudar. E vai ganhar o voto desses caras, o voto dos militares. E não é pouca gente, não. Se o candidato chega, corre o Brasil falando explicitamente em valorização das Forças Armadas, dizendo, galera, eu vou aumentar o soldo, eu vou aumentar o efetivo, eu vou comprar equipamento que vocês estão precisando, eu vou dar condições boas de trabalho para vocês, a gente está falando de 1,5 milhão de militares na ativa da reserva. Se você pensar nas famílias e pessoas ao redor, a gente está falando de um potencial de 6 milhões de votos, gente. Exato. Na largada. Né, e de discussão. Falando então, direto com as bases. É mais. A imprensa vai chiar, não sei. Dane-se a imprensa. Pega mais esses uma 6 vez. milhões de votos, gente. São 6 milhões de votos e mais. O militar, ele não fica a vida inteira, o dia inteiro lá dentro do quartel. Ele anda na sociedade, ele tem vizinho. Ele vai pedir voto. Filho dele vai para a escola. Enfim, a gente fala em militar, não é só exército. Ele está falando das 3 Forças Armadas e das polícias militares, que são militares. Exatamente. Então é muito forte. Você precisa fazer isso, precisa conversar com esses caras. E é barato isso, não é um absurdo. Não. O PT dá bilhão para todo mundo. Isso aí teria um impacto no orçamento, é verdade. É permanente. Mas é a função primordial do Estado, inclusive. A função tem que fazer. É preciso fazer. Tira do Ministério da Cultura. Você sabe por quê? Porque se não fizer, o PT uma hora vai chegar e vai fazer essa gente, vai complicar todo mundo. Completamente de joelho, eles vão dar um dinheirinho e os caras vão... O plano é esse. Vão ficar felizes da vida. Então, seria muito importante, já partiria ali de uma base. Aliás, o que o PT forte. pretende fazer é desmilitarizando a polícia, criando essa nova polícia civil sindicalizada. Aí sim vai dar bons salários, bons armamentos. Não, armamento não, vai ser desarmada. Armamento, o armamento deles, a força armada deles para controlar a gente é a Força Nacional, que usa a boina vermelha. Sem dúvida. É a guarda da boina vermelha. Eu não confio em guarda de boina vermelha. Tampouco, Joe. Outro slogan aí, uma linha que pode ser seguida é caminhos à prosperidade. Seria um slogan. Né? Poderia até ser um próprio slogan, assim, sem a pretensão aqui de fazer trabalho de marqueteiro. Essa é uma provocação. Estamos jogando ideias aqui, é um brainstorming. Apontar o problema e soluções para ampliação da infraestrutura, sabe? Você fazer a soja do Centro-Oeste chegar mais barato no país. Falar direto para o produtor rural, ele sabe que é um problema, e não são só os produtores rurais que iam ser seduzidos por esse slogan. Tem os caminhoneiros. São 1,5 milhão de caminhoneiros. A gente falou em 1,5 milhão de militares ativos na reserva, tem mais 1,5 milhão de caminhoneiros. São mais 6 milhões de votos, gente. O que o caminhoneiro quer? O caminhoneiro quer boa estrada, quer rodovia em boa condição.
É só isso. Tem, estão só esperando alguém falar. E que é segurança nas rodovias também. É mais um grupo que ele se irradia pelo país inteiro. E que tem uma capilaridade muito grande, porque eles se conversam entre eles, eles passam rádio. E a propaganda... Se voltar para esses caras, sim. A propaganda mentirosa do PT tem dificuldade em convencer esses caras, desde que haja uma outra propaganda para informá-los. Porque eles, mais do que muita gente, eles encontram o Brasil real. Eles têm a experiência concreta. Assim que eles saem para a estrada... para trabalhar, eles encontram a estrada esburacada. Tentou impor regras. Recentemente o governo tentou impor regras sindicais. Exato, o governo entrou lá com aquela história deles não poderem dirigir tal horas. Eles ficaram bem insatisfeitos, essa insatisfação pode ser aproveitada também. Esse governo é tão vagabundo, e jogou tão pesado com os coitados dos caminhoneiros, que eles queriam impor uma coisa que o cara dirigiu 8 horas, se não me engano, tem que parar. O cara tá no meio da serra, tá? Não tem onde dormir, não tem nada, não. Vai ter que encostar o caminhão e dormir aí. Dane-se se um malaco vai encostar uma máquina em você e vai levar teu caminhão, vai te dar um tiro na cara. Problema seu. Problema seu, caminhoneiro. Isso foi o que o governo disse. Foi isso que eles propuseram, exatamente. Então, é possível falar com essas pessoas. Que é o Brasil Roots, né? A gente está falando de produtor rural, caminhoneiro. É o Brasil telúrico, é o Brasil da terra mesmo. Sim, é o Brasil de fato. Não é o Brasil da faculdade de ciências sociais. E do jornalismo. Não. Esse é o Brasil que rala, meu amigo. É o Brasil que dirige 11-13. Agora... Como falar? Porque as teses, até talvez muita gente lá na oposição entenda, perceba, mas tem que saber como falar. Tudo é como falar. Como falar, até mentiras funcionam. O Lula é uma grande prova disso. O Lula é uma mentira em si. Veja, o programa mais mentiroso da história do Brasil chama-se Fome Zero. Sim. Fome Zero. Eles inventaram que tinha 40 milhões de pessoas passando fome. Eles inventaram os esfomeados, aí eles inventaram o slogan, que o programa é só um slogan. Mas eles contaram de uma maneira que convenceu pessoas. Sim. E convenceu até a oposição que não conseguiu desmascarar. Era muito fácil. Era só mostrar assim, é impossível você pegar comida do sul, botar num caminhão e levar para outro lugar, vai dar, sai muito caro. Claro. Sendo que o próprio governo na época, que era o governo tucano, tinha instituído o sistema de cartão, que você não precisa levar a comida em caminhão, você faz o dinheiro via transferência eletrônica. Chega no cara e ele compra a polícia no local. Olha que inteiro, meu Deus do céu, sabe? Tava tudo lá. E eles não conseguiram nem assim desmascarar uma farsa frágil, muito frágil. Tanto que o próprio governo não existe um beneficiário do Fome Zero no país. Uma coisa importante falando de marqueteiro... Então você precisa conversar com eles. Aí como é que conversa? Né? Uma coisa importante falando de marqueteiro é que o marqueteiro ele tem que ser usado para transmitir, empacotar esse tipo de ideia que a gente está falando. E não para ele fazer uma pesquisa qualitativa que vai tirar uma fotografia da situação e que vai criar um monte de amarras. Porque existe uma hegemonia cultural da esquerda, principalmente no jornalismo. Então, se o marqueteiro vai lá e faz a pesquisa qualitativa, ele vai propor para o candidato do DEM, de PSC, de sei lá quem, bandeiras de esquerda. E mais do mesmo. É o que está acontecendo o tempo inteiro. Então, não pode prestar atenção na pesquisa qualitativa do marqueteiro. Tem que falar para o marqueteiro, empacota esse produto aqui para mim. Esse é o produto, empacote. É só isso aqui. Aqui houve um vício, a supervalorização do marqueteiro. O marqueteiro é um gênio que sabe tudo. Sabe nada. Marqueteiro é topeira num monte de coisa. Marqueteiro sabe vender. Marqueteiro sabe comunicar. Então tem que dar o produto pronto pro marqueteiro e não falar pro marqueteiro trazer e desenvolver o produto. Essa história de marqueteiro fazer plano de governo, para que não funcione. Exatamente. O plano de governo é esse, venda. Eu sou isso aqui, tu vai me vender, rapaz. Sim. Só isso. Só isso. Reduz o marqueteiro ao marketing. Aí a gente tem algumas propostas, né? Que, sei lá, na campanha eleitoral podia ter bastante verde e amarelo, bastante trator, soja. Você exaltar o nacionalismo. Gente fardada. O nacionalismo do brasileiro, você tem um campo para exaltar isso. Uma onda verde e amarela contra a onda vermelha. Contra a onda vermelha. É lógico. O PT fez uma propaganda, o grande salto, que tinha lá a sequência de bandeiras e as bandeiras brasileiras iam ficando avermelhadas até ficava uma vermelhona total. Então vamos usar o verde e amarelo contra o vermelho. E isso nas manifestações de junho pegou. Eu lembro quando o PT quando veio a Copa, tinha aquele 2014, lembra com as cores? Sim. Falei, pô, esse negócio de vermelho nesse slogan, eu lembro que eu estava discutindo com um cara de história aí da Universidade Federal do Paraná.
esse vermelho aí, essa palhaçada desse governo petista. O cara falou assim, não, é que aí são representações dos povos que compõem o Brasil. Eu falei, tá, e quem seriam os povos azuis? Os avatares. Os Smurfs? Não, então por favor, não venha com... Essa foi ótima. Olha, a partir daí, depois você tem um período no pós-eleição, você tem que trabalhar... mas dá para ganhar a eleição? Provavelmente não, mas tem que fazer 8, 9, 10, 12 milhões de votos para ser um player para 2018. Isso. E para fazer bancada, né, gente? Faz bancada, fazendo na bancada você consegue... A candidatura majoritária do 25, por exemplo, faria com que teria bastante voto em legenda no 25. Sim, então é possível que você tenha aí bancadas do campo liberal conservador maior, e aí você consegue fazer uma tensão de ideias e consegue impor dificuldades para o governo impor a sua agenda maldita, né, para o próximo Desde governo. Que não venha a ruptura, que a gente está fazendo uma abstração da ruptura da reforma constitucional que eles querem fazer, que aí vai tudo por água abaixo, porque o risco que corre é que essa legislatura eleita agora em novembro de 2014 não legisle nada, porque se eles criarem a Constituinte exclusiva para a reforma política, essa nova Assembleia Constituinte eleita paralelamente que vai ser o Poder Legislativo. Exato, o Senado e o Congresso não vão mandar mais nada. Mas é por isso que é importante uma bancada grande para não deixar acontecer isso. Para não deixar acontecer isso, porque ela que vai precisar passar pelo Congresso, essa história. Então, por isso quando eu falo intenção, são pequenas batalhas fazer pequenas escaramuças, são travadas todos os dias. Para você arrebentar com a barragem de uma usina, se você fizer um buraquinho, você começa. Tem que fazer pequenas barricadas para atrapalhar o avanço da agenda. E mobilizar. Trabalhar mobilizando pessoas, né? E essa bancada tem que trabalhar de forma unida. Então a gente já tem a bancada ruralista e a bancada evangélica. Seria muito importante formar uma bancada militar. O pessoal da reserva, que pode se manifestar politicamente, podia sair para deputado federal. Militar aposentado. Eles queriam fazer um partido, não precisa fazer um partido militar. Não precisa nada. Usa essas legendas que não querem dizer nada, aí se distribui entre elas. Acho que um partido militar pega muito mal. Pega mal, inclusive. Né? Você tem que fazer o lobby militar, mas não necessariamente um partido para defender. Pode ser dentro do partido. Qual que é a dificuldade? A bancada evangélica, não existe um partido evangélico. Exato. Distribui, a mesma coisa ruralista. Não é necessário. Então distribui entre essas legendas aí vazias e formam uma bancada militar. Para quê? Para defender os interesses militares. Campanha eleitoral custa muito, isso é a grande dificuldade. Agora, os militares têm uma facilidade, eles têm uma rede de comunicação entre si. Claro. Então, é possível, com pouco dinheiro, um militar com moral na tropa conseguir se eleger. Deputado federal. Um general reformado, alguma coisa assim, um coronel reformado. Não dá para deixar o Bolsonaro gritando sozinho. Não, precisa. É a bancada de um homem só, então... ele sozinho. Ele precisa de reforço. Esse povo que está aí, eles são tão frágeis, eles são tão frágeis moralmente e de suas bases, estou dizendo de ideias mesmo, que o Bolsonaro sozinho faz um regaço. É verdade. Sabe? Você imagina 10 Bolsonaros no Congresso, acabou o governo Dilma, acabou o PT. Acabou. É disso que a gente está falando. O Álvaro Dias vai sozinho no Senado, se tivesse mais 3 Álvaro lá, acabou. Claro, é bem por aí. E essas 3 bancadas, né, ruralista, evangélica e a militar, teriam que ter a consciência de sempre atuar em bloco. Proteger a outra, né? O projeto de lei é de interesse dos evangélicos, ok, militares e ruralistas estão juntos. O projeto de lei é de interesse dos militares, ok, ruralistas e evangélicos estão juntos, assim por diante. Como isso é possível, essa união? Só é possível tendo esses grupos, que os grupos, eles têm interesses próprios. Eles vão negociar, um vai votar a favor do outro, o outro vai votar a favor do outro. Né? Mas eles precisam ter a visão da cena real. A gente precisa disso, exatamente, para poder atuar em grupos. Senão, do contrário, é impossível. A política trabalha com uma lógica de autossobrevivência. Todas essas propostas pressupõem o entendimento do quadro completo da situação. Perfeito. Enquanto eles não tiverem, é impossível. Aí você senão os interesses mesquinhos, as visões parciais vão prevalecer e vai... que é isso que a esquerda tem avançado, tem se aproveitado justamente dessa ignorância da situação, né? E aí, dividido para conquistar. Nós levantamos assim alguns pontos interessantes de se analisar.
como uma agenda, né, para essa bancada conservadora. Estatuto do Desarmamento, acho que esse é o primeiro... Primeira coisa que tem que ser derrubada, reformada, mas derrubada, tem que derrubar essa lei. Exato, porque primeiro que ele é um ponto em que as pessoas entendem, inclusive as pessoas rejeitaram o Estatuto do Desarmamento. Foi uma tremenda farsa. Então você consegue mobilizar. O plebiscito foi... O estatuto, o desarmamento foi derrubado, mas a forma com que o estatuto foi feito, aquele voto não vale muita coisa, porque já tinha acontecido o desarmamento com a lei mesmo. É importante acertar nessa primeira discussão, Sim. Porque aí você mobiliza pessoas e traz elas para um campo, que aí essas mesmas pessoas depois elas precisarão te apoiar essa posição nas outras pautas. Então você tem que entrar com uma pauta que faça a ligação da bancada com essa parcela da população. O Estatuto do Desarmamento é muito fácil de vender a ideia de que é preciso acabar com essa porcaria. A bancada ruralista é militar, já sairiam apoiando de imediato, de largada, e teria que convencer os evangélicos a apoiarem, até porque é uma questão de direito divino se proteger, né? A lei natural, os evangélicos, sendo cristãos, obviamente, sabem que é um direito que o governo não pode usurpar. Isso. Outro item, voto eletrônico. Esse eu acho mais difícil de vender. Mas tem que entrar preciso em acabar. Se não der para acabar, tem que reformar. Tem que mexer no negócio. Tem que dar um jeito, tem que mudar as regras do jogo nesse sentido. O processo não é seguro. Hoje... Você tem dúvida na eleição? Você faz o quê? O que você pede? Recontagem. Não tem vai lá, a urna imprime o mesmo relatório. A urna imprimiu o mesmo relatório. Eu já, na televisão, já várias vezes coloquei isso. É uma pergunta que você tem que fazer, induzir o brasileiro a se fazer. Porque o brasileiro, ele é tão carente de alguns orgulhos, que ele passou a se orgulhar dessa porcaria dessa urna aí, porque a eleição tem um resultado em 40 minutos. Eleição não precisa ser rápida, a eleição tem que ser limpa. Pronto, por quê? Tem que ser justa. Por que diabo? É a pergunta que eu faço. Nem que demore um mês para apurar. Eu faço várias vezes na televisão, eu acho que ela funciona. Por que diabos eu preciso saber em 40 minutos o resultado de uma eleição que vai escolher um cara que vai ocupar um cargo daqui 3 meses? Deus do céu! Você tem 15, 20 dias, não tem problema nenhum. Por que eu tenho que abrir a possibilidade de eu analisar voto por voto, documento por documento, para ter o resultado em 40 minutos? Só para saciar minha curiosidade? Isso é horroroso, isso é burro. Não faz sentido nenhum. Não tem nenhum lugar sentido. do mundo é isso. Nenhum lugar do mundo é assim. É isso, gente. Então, no não Japão é assim, não é? Os japoneses sabem menos que a gente? Não sei. Dá impressão, né? Os americanos sabem nada de informática. Meu Deus. E a gente caiu nessa. Então, é preciso acabar com essa porcaria? É mais difícil. Eu acho que essa é uma agenda mais pra frente. Mas a gente já está soltando aí a ideia para ser considerada. A desmilitarização da PM, que esse plano nefasto... Não pode acontecer. Não hipótese alguma. Tem que ser barrada. A PEC do Lindenberg Farias não pode ser aprovada jamais. Jamais. Basta você ver quem propõe. Sim. Só, para começar aí, de largada. Paulo, mas tem outros países que a PM não é... A polícia não é militar. Diz o David Horowitz, the issue is never the issue. A questão não é nunca a questão. Não é um debate sobre segurança pública, é um debate sobre acabar com as forças militares para eles terem um controle bélico do país. A gente já falou disso em outros programas, quem não tiver ouvido, volta lá para entender. Eles querem mudar o equilíbrio de forças no Brasil, criando uma polícia sindicalizada, a serviço dos sindicatos, a serviço deles, que vai se contrapor e vai ser mais forte e até mais numerosa e efetivo do que as 3 Forças Armadas em conjunto. Eles querem simplesmente tornar as Forças Armadas irrelevantes do ponto de vista militar. Eles querem tirar 500 mil homens do comando do Exército e passar 500 mil homens para a mão da Dilma. É um fato. E além de você isso não quebrar pode passar de jeito nenhum. A tradição das corporações, das polícias militares, né? Então, a destruição completa não é uma opção de segurança, uma opção de gestão. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. A gente tem que parar de ser tonto. Até para ser justo, na PEC tem ideias que no mundo ideal seriam interessantes. Polícia metropolitana, polícias municipais. No mundo ideal, sim. Só que o projeto não tem nada a ver com isso, gente. Tem que falar claramente sobre os planos de controle de mídia do PT. E um ponto bom que dá para comunicar, e aí tem facilidade de mobilização, é essa tal aí do controle das redes sociais que eles querem colocar. Como é que chama? Marco Civil da Internet. O tal do Marco Civil da Internet. Eles são muito bons, eles arranjam uns eufemismos para dar um ar
de civilidade, de democracia, boa educação e democracia, de transparência. Então, não é isso não, é controle, é censura, é intervenção estatal na internet. Eles querem controlar o Facebook, eles querem controlar o Twitter, eles querem controlar o YouTube. Como na China. Como na China, como em qualquer desses lugares que são governados por comunistas. Então a gente não pode, a gente tem que gritar mesmo, tem que ir pro pau com esses caras, sabe? E a bancada tem que ter isso muito claro. Então é barrar o controle da mídia e barrar o marco civil da internet. Aí você também consegue a mobilização, aí dá campo, dá massa, o negócio, dá legitimidade de reação popular para a briga, né? E, enfim, como o Diogo já citou, impedir a reforma política sob quaisquer argumentações. Não tem nada que possa ser boa em abrir uma discussão sobre reforma política. Não, tem que congelar do jeito que está. No meu mundo ideal, teríamos voto distrital, teríamos a separação do chefe de governo do chefe de Estado, mas não é o mundo ideal que a gente está falando. Então, deixa do jeito que está, porque a proposta deles é muito pior. Então, nada de reforma política, nada de constituinte exclusiva, hipótese alguma. Não precisa mexer, porque a possibilidade de mexer é só para piorar. Sim, não há possibilidade de melhora. Não tem nada a ver com melhorar as condições das eleições do Brasil. Não tem a ver com perpetuação no poder do grupo que lá está. Essa bancada precisa ter isso muito claro e fazer essa tensão com eles, né? E claro que diariamente tem os Jean Willis da vida protocolando projetos de lei, tudo ali a ver com o marxismo cultural, e esses projetos têm que ser destruídos o tempo inteiro. Então, essas são batalhas diárias nas comissões. O que existe o projeto do João Willis, o Jean Willis propôs um projeto que tem que bloquear. Fora, ele assinou fora. Não aceita. Tchau pra ele. Já não precisa nem ler. Já não aceita. Já tira. Nem que seja pra mudar nome de rua, não aceita. Do Jean Willis, do PT e tal, veio, carimbou, fora. Não aceitamos. Fora já. Mas claramente, assim. Claramente. Governadores de oposição. Sim, temos ainda que falar da Comissão da Verdade, né? Desmoralizar a Comissão da Verdade. O que tá fácil. Sim. Tá fácil, porque a Comissão da Verdade... Essa bancada unida tem que desmoralizar derrubar isso. E esvaziar a tal da Comissão da Verdade. Tá fácil, porque a Comissão da Verdade é uma fraude. Claro que é. Veja com todo o sabe esforço... disso. Até o povão percebeu. O povão percebeu, com todo o esforço de jornalistas engajados, da bancada e tudo, eles não conseguem demonstrar nada, ela não consegue... Só que se ninguém bater de frente, eles vão criar jurisprudência em cima disso aí e vão perseguir militares que nem o professor Olavo fala, vão prender uns octogenários aí. O senhorzinho lá. Principalmente os militares têm condição plena de mobilização e moral para arrebentar essa Comissão da Verdade. Os evangélicos têm que saber que lhes interessa dentro desse esforço unido. Aí os governadores de oposição têm um papel nisso também, porque a PM está subordinada aos estados, né? Se a gente lá atrás falou que é preciso conversar com os militares, os governadores de oposição têm que entender isso, e ambos, ação conjunta de valorização das polícias, ouvir os caras, trazer os caras. Isso já foi feito aqui no Paraná e em Santa Catarina, mas tem que ser feito com mais alarde. Com mais veemência, força, com mais veemência, com convicção ideológica mesmo. Para não perder o ponto. É muito difícil isso. Todo ano que a gente tem eleição majoritária, você vê lá, a oposição governa tantos estados. Não governa nada. Porque ela não tem agenda comum, nunca houve essa articulação. Essa articulação tem que ser buscada em algum momento. Todos os governadores de oposição deveriam valorizar as PMs, contratar efetivo, tem até uma questão estratégica aí, armar as polícias e buscar a lealdade dessas tropas. A PM de São Paulo está bem equipada. Sim. Eles têm sempre alguma reclamação salarial. Onde tem um governador de oposição, as PMs deviam ser muito bem valorizadas. Muito bem valorizadas, né? Lá eles têm reclamações salariais, assim, mas isso vai ter sempre também. Precisa melhorar? Precisa, mas eles têm equipamento e treinamento, segundo os próprios policiais. Eu conversei com diversos deles nos últimos tempos. Agora, isso é para curto prazo, né? O que a gente está discutindo aqui é para 2014, eleição, 2015, 2016. Realismo. E para longa duração. Aí vamos pensar dinasticamente, vamos pensar historiograficamente, né? Para longa duração, para as próximas décadas. Ou pelo menos para a década seguinte, o que pode ser feito, né? É que a coisa fica bem mais interessante. Primeiro de tudo,
o pessoal tem que aprender a pensar realmente em longa duração, tem que pensar lá no século 22, porque em todas as civilizações, as civilizações que viraram agentes históricas, havia um grupo de pessoas que pensava para frente, né? O professor Olavo, no seu debate com o Alexandre Duguin, ele explica que os agentes históricos são aqueles que têm... Normalmente as famílias são agentes históricos, por exemplo, porque conseguem planejar o destino de seus bisnetos, trinetos, etc. São dos mais poderosos agentes históricos. Por exemplo, uma família Rockefeller, uma família Ford, que são famílias que são ricas e têm poder há mais de século, eles pensam muito bem na preparação dos seus filhos, né? Para que essa fortuna não se perca, para que as famílias reais também pensam assim. Então tem algumas pessoas no Brasil que têm que começar a pensar nisso urgentemente, porque isso jamais foi feito em nosso país. Todas essas medidas de curto prazo, então, que a gente falou, elas servem para ganhar tempo, para a gente tentar impedir o avanço do totalitarismo, enquanto a gente vai crescendo em número, vai ganhando espaço na cultura, na educação, no mercado livreiro, na internet, ou seja, a gente vai ganhando corações e mentes, né? Que é um trabalho de formiguinha de contra-hegemonia. E também é uma corrida contra o tempo, porque enquanto a gente vai se tornando mais influente, eles vão se tornando mais poderosos. Por isso que é muito importante trabalhar no Congresso para barrar as agendas deles, para a gente ganhar esse tempo. E para a gente equilibrar o jogo e tentar reverter, a gente vai ter que pensar na década seguinte e nas outras, né? Mas antes disso é preciso alertar aquele grupo de pessoas, aquela classe social que, se formar uma aliança com os militares, pode talvez salvar o Brasil. E eu estou falando, gente, dos proprietários rurais, aquilo que eu já falei do Brasil Roots, né? Porque a burguesia industrial já está de joelhos, ela paga impostos e ela não tem condição de... Imagina um candidato à presidência industrial, os caras aniquilam a candidatura dele em 15 segundos. Eles dependem muito mais de canais do governo do que as amarras de lei trabalhistas e tal, os caras vão dizer que ele explora a mão de obra e pronto, está morto. Trabalho portuário. E em último caso, também essa burguesia industrial está de joelhos, mas também pode mandar recursos para fora, pode proteger o patrimônio, vai perder a indústria e tal, mas... não fica na penúria, né? A burguesia financeira então nem conta, porque ela ganha dinheiro com o comunismo e ela sempre foi apátrida, ela sempre foi transnacional, né? Esses bancos têm, mesmo os bancos brasileiros, eles têm operações no mundo inteiro, têm outras sedes, eles vão jogando o jogo conforme a coisa vira. Então, a parte de infraestrutura, mesmo os prédios, as agências do Bradesco e tal, não vale nada em comparação ao patrimônio de todo o banco. Então, mesmo a operação brasileira é a principal, mas eles têm como... E mesmo na Venezuela eles não mexeram nos bancos, então os bancos estão tranquilos aqui. Todo vagabundo precisa de um banco para fazer a operação. Então sim, os banqueiros estão sempre sossegados. Então a burguesia financeira está feliz da vida e não vai se opor jamais. Não dá para contar com eles, esqueça. Mas os proprietários rurais, eles têm tudo a perder. E eu os chamo de barões da soja, eu já vou explicar por quê. Porque a gente tem a possibilidade de formar uma aristocracia rural nesse país. As aristocracias elas são muito importantes para que surja a liberdade. O pessoal libertário não entende isso, tem que entender. São apenas as aristocracias rurais armadas que garantem o surgimento da liberdade política e da liberdade econômica. Porque é só o cara que é proprietário de terra e que tem arma que ele pode dizer não vou pagar esse imposto. E nós todos estamos juntos e não vamos pagar esse imposto e ponto final. A história mostra isso. O poder central só é contido por esse tipo de pessoas. Os senadores da República Romana eram assim, eram todos militares e proprietários de terra. Os cidadãos atenienses, os hoplitas, proprietários de terra armados, cada um com seu escudo, com sua lança, com sua espada, com sua armadura. Era uma aristocracia rural. Até da natureza, da existência é o cara que mesmo tem voz. dele como Por que ele tem voz? Ele tem voz porque ele pode se defender. Sim. Senão ele não vai ter voz na democracia, na PNIX, lá na Assembleia. O que fazia ele ser proprietário? Era inclusive a possibilidade de defender a sua propriedade. Também poder se defender também. Porque senão tomariam a propriedade dele. Olha, claro, seu fraco. Vai sim, lá, sai claro. daqui. Os sujeitos que peitaram o rei da Inglaterra lá no século XIII e arrancaram a Carta Magna, o que eles eram? A aristocracia rural armada. E os Founding Fathers americanos que peitaram também o rei da Inglaterra lá no século XVIII, final do século XVIII, o Benjamin Franklin, George Washington, o que era? General proprietário de terra. É a aristocracia armada que faz garantir a liberdade. Então o que eles têm em comum? Treinamento militar, propriedade rural. É essa classe com espírito de corporativismo mesmo, que é a garantidora da liberdade. E o que a gente tem no país? A gente tem os barões da soja. Só que esses caras eles precisam ser civilizados.
Eles são os arrojados, eles são os caras que nos anos 60, 70 desbravaram Rondônia, desbravaram Mato Grosso, eles têm o espírito guerreiro, o espírito do aristocrata. Eles precisam ser domesticados e civilizados para que eles entendam o que está acontecendo e para que eles saibam o que lhes interessa e como que eles têm que agir em comum. É mais ou menos como no começo da Idade Média, você teve lá vários guerreiros bárbaros muito arrojados, que depois chegou um carinha da igreja e falou, então peraí, agora a gente vai amansar você vai se converter ao cristianismo e tal, vai virar gente. Eles precisam ter essa noção. Eles precisam ter essa noção de que eles precisam estudar. E se o cara tá com 60, 70 anos, não quer, mas ele quer pensar no bisneto dele, no neto dele, então ele que trate de dar uma educação muito boa para os seus netos, para que isso possa se perpetuar. Porque o risco que eles correm é de perder tudo, não é mesmo? É claro, eles têm um risco grande, mas a dificuldade de compreensão, de entender e de ver em longo prazo um cenário político e cultural, eles têm mais do que qualquer outro. Sim. Porque eles eles entendem de trabalhar, são muito trabalhadores, são desbravadores, são corajosos, mas eles não têm cultura, não são homens que procuram entender a política, nada. Eles, como o desbravador, ele tem lutas diárias. Então ele consegue compreender o seu dia a dia. Mais adiante ele tem muita dificuldade. Então qual que é a primeira reação de um cara desse quando ele resolve ser candidato? Aderir ao governo, falar com o governo, tornar-se amiguinho e para resolver o problema dele imediato. Quem que fez isso? Blairo Maggi, o maior produtor de soja. Você tem um barão da soja. Quando a gente fala de barão da soja, Blairo Maggi é o barão da soja. Blairo Maggi é o barão da soja, foi governador lá no Mato Grosso. Esse maior produtor individual de soja do mundo. Tem dinheiro, tem meios de ação para se opor. O que ele fez? E todo o interesse. Virou flecha do PT. Usemos o senhor Blairo Maggi como símbolo aglutinador do que a gente está falando. Se o senhor Blairo Maggi não se opuser em tempo, os seus netos vão ter uma vida pior do que a dele na infância. Não muito provavelmente. Porque toda essa terra vai ser coletivizada, gente. E olha só como é que é a falta de visão visão político-cultural. De visão de negócio o homem tem mais do que qualquer outro. Né? Visão claro, ele não está questionando isso, pelo contrário, está exaltando esse talento. Estou exaltando isso. Enfim, o grande barão da soja no Brasil, o que ele fez com os filhos? Ele mandou lá para fora para estudar? Você acha que os Rockefeller mandam o filho para UEL? Não manda. O barão da soja... A família Rothschild tem seus filhos estudando na Federal do Mato Grosso? Não, de forma nenhuma. É um outro tipo de preparação. Os filhos do Blairo Maggi moram em Curitiba, um é dono de uma casa de pagode. Entendeu? Ou seja, a primeira geração não tem a visão dinástica, senso de responsabilidade. O aristocrata ele tem uma responsabilidade. A aristocracia pressupõe essa responsabilidade que tem que ser demonstrada para o sujeito para que ele assuma. Sem dúvida. Então, como é que a gente vai fazer? Isso é mais ou menos o que aconteceu lá Carlos Magno. Carlos Magno tinha Alcuino lá, um cara da igreja, que ele sabia que era importante, ele se juntou do lado do cara e o cara fez lá o Renascimento Carolíngio. A gente precisa educar, pelo menos os filhos se os filhos são donos de casa de pagode, que sejam os netos do Blairo Maggi, né? Que sejam devidamente educados dentro de um espírito aristocrático. Então, qual que é a minha proposta? Isso aqui é quimérico, é utópico, mas eu estou falando que a gente tem que criar uma escola de elite no Brasil, escola privada. Esses caras tinham que dar lá cada um 15, 20 mil, 30 mil reais por mês para trazer o que há de melhor e formar uma espécie de um Eton College de Londres, né? Para os filhos dos grandes fazendeiros do Brasil. E não entra petezada lá, não. É só para grande proprietário rural. Mesmo. Selecionar, exatamente, escola de elite mesmo, no sentido financeiro e no sentido da transmissão do conhecimento que vai ser feita lá dentro, né? Então é preciso incutir um espírito aristocrático de virilidade, de patriotismo e alta cultura neste pessoal. Todos eles têm que ser preparados para cursar as melhores universidades do mundo, vai para Oxford, vai para Ivy League, vai para Cambridge e depois volta aqui para o Brasil. Antes disso serve ao exército, né? Todos os filhos desses caras têm que passar aquele serviço militar obrigatório aos 18 anos para ganhar disciplina, para ganhar patriotismo, né? Depois volta para cá, para aí sim, com muito preparo, muita educação, continuar administrando os negócios da família, se meter na política também e... Se não tiver espaço para todo mundo, e às vezes famílias maiores não têm, faz como era feito realmente, a aristocracia sempre fazem, divide, você vai cuidar do negócio da família e você vai ser general do exército.
você que leva jeito era exatamente assim. Claro, é isso que tem que fazer. Eu entendi o jogo muito os netos dos Barões da Soja tem que ser o quê? Tem que estudar fora, tem que servir o exército. Um vai estudar em Oxford, em Harvard, lá Harvard Business School, sei lá o quê, e o outro vai fazer agulhas negras. Precisa daí o Barão da Soja entender e o moleque querer. Claro, é lógico. Mas é esse a grande dificuldade de chegar a isso. Porque hoje o Barão da Soja não entende, ele acha que resolve a vida do filho e o filho acha que se resolve, ao invés de estudar lá fora e ter um desafio intelectual mais complicado. Não, o cara vai fazer medicina em Presidente Prudente ou Cuiabá pagando 5 mil reais por mês, ele pode pagar mesmo, e vai ter lá a renda dele garantida e depois a herança. Ele ainda vai viver bem, eles ainda vão viver bem. Quer dizer, vão viver bem, vírgula. Pro protagonismo que eles poderiam exercer, isso é medíocre. Sem contar que outra vírgula, um ponto e vírgula agora, é que com o caminhar das coisas, eles correm o risco de virar os kulaks, né? Quem não sabe, kulaks eram os médios proprietários rurais que ganharam dinheiro no começo da União Soviética, entre 21 e 28, ganharam muito dinheiro como produtores rurais. Depois veio Stalin, esmagou todos, coletivizou, tirou a terra deles. Agora sabe como é que você tira a terra aqui? Você manda os índios invadirem. Vai virar tudo reserva. Vai virar tudo reserva, ou então vai ter uma cooperativa, vai ser estatizada, vai ter um sindicalista lá petista que vai tomar conta daquele negócio. Inventaram os quilombolas, né? Eles vão inventando demandas. E vão tomar a terra de vocês. Então o risco que eles correm é simplesmente de perder a propriedade da terra, que para esses caras é tudo. Pro dono do Bradesco, do Itaú, do não sei aonde, perder a agência bancária não é nada, e nem vão perder. Nem é dele mais, eles trabalham tudo com prédios alugados. Sim, hoje. A indústria também, os caras conseguem dar um jeito de se proteger e tal, já se desindustrializaram boa parte, estão só importando. É praticamente uma rede de distribuição e o lucro às vezes é realizado lá fora. Agora, o proprietário da terra, se ele perder a terra, ele perdeu tudo. É a base. É óbvio, é tão óbvio. Então, esses caras que têm realmente algo a perder, são esses caras que podem resistir ao comunismo. O maior inimigo do Brasil, resumindo, o maior inimigo do Brasil é a visão de curto prazo. Sim. Mas falando um pouquinho em curto prazo, antes da gente encerrar, uma outra proposta que poderia ser mais imediata mesmo é a realização de uma grande assembleia. Se um Blairo Maggi da vida, um outro cara acorda, desperta, tinha que enfiar todo mundo no hotel no Mato Grosso, lá em Cuiabá. Chama a Graça Salgueiro, chama o Padre Paulo Ricardo, que providencialmente já está lá em Cuiabá, né? Chama o Dom Bertrand, o príncipe Dom Bertrand, faz uma lavagem, de palestra e coloca todo caras. Mundo lá, 100, 200 proprietários rurais, médio e grande. Vai ser o maior... E faz mostra o que está acontecendo, gente. Vai ser o maior onda de suicídios de ricos num único final de semana da história do mundo. Com documentação, com documentação farta, com depoimentos, pode trazer gente da Venezuela para mostrar o que aconteceu lá, traz gente da Bolívia, do Equador, da Argentina, o depoimento dos próprios proprietários rurais, uns escutando aos outros. Essa assembleia, eu uso a palavra assembleia porque é no espírito da Carta Magna mesmo. Precisava... basta um Blairo Maggi da vida entender o negócio desse, porque esses caras são vaidosos também, eles competem um com o outro. Isso acontecia lá atrás. E o filho do fulano estudar fora, o filho do ciclano também tinha que ir. É lógico. Porque senão ia ficar ruim, só ficava feio, ficava mal. Então é uma competição positiva, é uma invejinha positiva que um tem com o outro. Não é que poderia... Mas antes de estudar fora, esse colégio de elite é importantíssimo. Claro que tem que ter. Para eles estudarem juntos, criar um espírito de corpo. Bom, mas é isso aí. Acho que é isso. Hoje já falamos bastante. A gente deu um panorama, brincou aqui, fizemos um exercício do mundo ideal, um pouquinho no final. Você vê que a situação é horrorosa. A gente agradece a todos que tiveram a paciência de ouvir o tratamento de choque aqui, o primeiro do ano. Agradeço ao Diogo. E a conclusão do negócio é que a gente depende de que os filhos dos fazendeiros estudem pra caramba. Ou seja, estamos ferrados. Boa noite a todos.